Oi, 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 amoras, tudo bem, meninas? Hoje eu tô vindo falar sobre o contraceptivo DIU. Eu coloquei o DIU em agosto do ano passado. Tem 7 meses. Tá rolando uma obra aqui em cima da minha casa, bem na hora que eu vou gravar. Aleluia! Vamos lá então. Então, meninas, eu coloquei o DIU, eu vim contar minha experiência sobre o DIU, como tem sido pra mim, porque o DIU ele reage diferente com cada mulher, né? Por exemplo, pra mim, a experiência tem sido positiva, eu tô gostando bastante. Eu tenho uma irmã que ela também colocou o DIU e eu acho que o corpo tá rejeitando, porque ela, desde quando ela colocou, ela tem sentido muitas dores, ela ainda continua com o fluxo sanguíneo ainda intenso e tá sendo um pouco complicado para ela. A médica tá relatando que eu acho que o corpo tá rejeitando o DIU, né? Depois eu volto aqui, se vocês quiserem, eu conto pra vocês a experiência dela. Eu posso até fazer um vídeo com ela também, se ela topar, e contar a experiência dela. É sempre bom ver o lado positivo e negativo das coisas também, né? Por exemplo, pra mim tá funcionando, pra ela já não tá dando certo. E cada mulher é diferente. E eu tô gostando muito, porque como que eu cheguei à decisão de usar o DIU, que é um contraceptivo, como que eu posso dizer, muito questionado, né, hoje em dia ainda. As mulheres ainda se sentem muito inseguras em relação ao DIU. Pessoas que logo que colocaram ficaram grávidas, que esse é a maioria do objetivo das mulheres, colocar o DIU para, né, contraceptivo de gravidez, para não engravidar. No meu caso, eu coloquei primeiramente porque depois que o Noah nasceu, a minha menstruação ela ficou muito desregulada e eu tive uma complicação no parto. Houve um erro médico depois que o Noah nasceu. O Noah nasceu de parto natural, porém teve algumas complicações e na hora delas eu tive que fazer aquele corte. Esqueci o nome agora. Ai, esqueci o nome, gente, do corte. Enfim, eu tive que cortar, fazer o corte para o Noah passar, né? E depois que o Noah nasceu, elas têm que fazer lá a costura do local, né? Pra colocar tudo no lugarzinho certinho. E ali aconteceu um erro médico, elas fizeram errado. E hoje eu tô sofrendo consequência disso. E esse foi um dos motivos que, como eu vou explicar pra vocês, o meu lado direito do canal da vagina desce mais sangue do que pro outro lado. Então, muitas das vezes eu passo por situações constrangedoras de vazar mais para um lado e nisso vazar na roupa, vazar no corpo e passar para onde eu tô. Se eu tô sentada, naquele local ali vai sujar, certeza. Então eu tenho passado por uma situação muito complicada depois do parto do Noah com essa situação. E houve a opção de fazer a cirurgia, porém
eu corria o risco de sofrer uma complicação por uma outra parte. Eu iria consertar isso, eu iria corrigir isso, esse erro médico, porém, eu poderia ter uma chance de ter uma consequência na minha vida sexual, porque iria fechar um pouco mais o canal de entrada e isso pode haver uma complicação ali na relação sexual. Então eu fiquei muito dividida porque eu fiquei pensando, eu tô com um erro médico no meu corpo. Vias tem como corrigir. Só que agora há uma porcentagem dessa correção implicar numa outra situação que vai também me levar pro resto da vida a conviver com isso. E é difícil. É difícil porque como que a gente decide isso, né? Se você vai corrigir um erro médico que se você não corrigir, você vai ter que viver o resto da vida com isso. E se você corrigir, entra uma outra situação que você também vai ter que conviver o resto da vida e complicar, atrapalhar a tua vida sexual. Então é complicado. Então eu acabei desistindo da cirurgia, porque eu não queria sofrer esse risco. E a opção que a médica a cirurgia me deu foi de colocação do DIU. Eu já tinha ouvido falar do DIU, mas não ouvia falar de uma forma boa. As pessoas sempre, a maioria das mulheres tem uma visão muito negativa do DIU. E entrando um pouco no assunto, depois quando ela mencionou o DIU, eu conversei com algumas pessoas, algumas mulheres, algumas amigas que eu tenho que usam o DIU, falaram que tem tido experiência, sim, incrível, que tem funcionado para elas, mas também eu vi alguns relatos de pessoas que logo que colocou o DIU engravidou. Então eu fiquei bem balançada também, mas eu falei, eu vou tentar. Porque eu tava tomando um anticoncepcional, injeção, e o meu corpo estava ficando extremamente cheio de espinhas. E eu já sou uma adolescente até hoje em relação a cravo e espinha. Desde os meus 9 anos eu sofro com isso. Então tomar um anticoncepcional que tem muito hormônio também deixa a minha pele ainda pior. E aí eu falei, ai meu Deus, eu quero trocar, porque o DIU, o que o DIU ia me ajudar nessa questão? Primeiro, a reduzir o fluxo sanguíneo, que era muito intenso, porque ainda não é regular. Não regulou mesmo depois do parto, mesmo após 5 anos do parto, não regulou ainda o meu ciclo, o ciclo menstrual e o fluxo menstrual. E o DIU, ele ajuda, com o tempo, ele vai diminuindo esse fluxo que a gente tem, né? E eu nem sei se é intencional, mas ele ajuda a diminuir o fluxo sanguíneo, que é ótimo. E a prevenção da gravidez. Eu ouvi relatos de pessoas que logo quando colocou, engravidou. E isso era uma coisa que me preocupava muito também, porque eu não tenho intenção de engravidar novamente. Como, eu não sei se aqui vocês sabem, mas eu tenho um filho, ele tá com 5 anos agora, ele se chama Noah, ele é autista e a minha vida é pra ele. Então, eu não me vejo como uma outra criança. Já pensei muito no caso, assim, de dar um irmão pro Noah, mas é uma opção que ainda tá bem longe, assim, sabe? Não vejo essa opção perto, no futuro próximo. Porque o Noah demanda muitas horas, muita atenção. Então, entrar uma outra criança demanda muita mais atenção. Então, por enquanto, eu não penso em ter outro filho. Então, eu morro de medo de engravidar também.
Mas eu fui confiante em Deus, fui fazendo tudo com cautela. Mesmo usando o anticoncepcional antes do DIU, eu usava a camisinha também, porque sempre tive esse medo. E colocando o DIU, não que mudou esse medo, né? Eu esperei os 2 meses que a gente faz o ultrassom novamente para ver se o DIU tá no lugar certinho, se tá lá bonitinho, se houve alguma perfuração do útero, se tá correndo tudo bem. Então eu esperei ainda esse processo dos 2 meses até voltar para fazer o ultrassom para ver se estava tudo ok. Graças a Deus estava tudo ok comigo. O DIU estava no lugar certinho, bonitinho. Então daí eu me senti mais segura para seguir adiante na minha vida sexual. E o que preocupa as mulheres sobre o DIU é a questão sobre um relato de um bebê que nasceu com o DIU na mão, que na verdade não é um fato. Esse fato dessa criança que nasceu, a mãe realmente ela usava DIU. Eu acho que foi... Então essa história eu acho que foi na Suécia, se eu não me engano. E a mãe ela usava o DIU. Só que ela não engravidou porque ela usava o DIU. Ela engravidou porque passou o tempo de validade de troca. Que a cada 5 anos a gente tem que fazer a troca do DIU. Então, se ali você tá com o DIU, deu 5 anos de uso, comecem a estar com a prevenção da camisinha até você fazer a troca desse DIU. Porque ali, o DIU, por mais que ele tenha a barreira do próprio DIU, ele solta todo dia uma dose do anticoncepcional para prevenção, né? E acaba a validade ali dos 5 anos, você não tá mais prevenida, você tem uma chance maior de engravidar. Então esse foi o motivo dessa criança que aparece aí no Google, se vocês pesquisarem, uma criança que nasceu com o DIU na mão. Na verdade ela não nasceu com o DIU na mão. O médico que fez uma brincadeira, depois que a criança nasceu, ele colocou o DIU na mão da criança e tirou a foto. Olha pra vocês verem como é que sou, né? Eu também fui atrás pra ver. Mas é isso, gente. Eu acho que o DIU ele vai reagir diferente em cada mulher. E pra mim tem sido uma experiência, assim, tranquila, tem dado super certo. E o fluxo diminuiu bastante, só ainda não regulou o ciclo. Mas todo esse processo de dor, porque muitas mulheres podem sentir dor até 1 ano, o ciclo pode levar até 1 ano para regular, o fluxo também pode levar até 1 ano para regular. Então é dentro de 1 ano a expectativa para regular tudo. Então, como minha experiência, eu digo sim pro DIU, tem sido incrível. Eu tô gostando muito. Foi muito rápido a aplicação. Você sente uma cólicazinha só quando tá colocando, mas o processo é muito rápido. Logo em seguida elas fazem a ultravaginal para você ver. Tá lá bonitinho, tudo certinho. E foi incrível. Eu coloquei pelo SUS, tô acompanhando pelo SUS, né? O procedimento. A cada 6 meses tem que fazer o ultrassom para ver se tá bonitinho. Sempre ter esse acompanhamento é importante. A cada 6 meses você vê lá o DIU, a colocação para ver se tá no lugar certinho. Tudo isso te dá mais segurança, mais confiança para você seguir com o DIU. Então esse é o meu relato. Eu gostei do DIU. Então se você tá aí com dúvida, você quer colocar, faça o teste, veja se o seu corpo vai reagir bem ao DIU ou se não vai. Se reagir, beleza, ok, segue em frente. Se não, também tenta o próximo contraceptivo. E a gente tem que se adequando ao que
vai ser bom pra nós, né? A gente tem que saber qual que vai ser bom pra nós. Se não deu certo aqui, a gente tenta outro e assim a gente vai seguindo. Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!